Olá, olá, senhores. O vídeo 9, hoje é dia das cartas de Cristo. Ainda é a continuação da primeira carta, porque a primeira carta é muito longa, né? Então, aí, agora eu vou acender a outra luz, vou levantar, vocês aguardem um pouquinho, ok? Porque para eu ler vai ficar melhor acender a outra luz, fica mais iluminado. No tempo mais antigo, no tempo que eu era criança, e ainda... Não, já quando cheguei à adolescência já não usava. Principalmente usavam nos quartos, chamavam de pera. Tinha um fio, que eu não lembro de onde vinha, não sei se vinha da tomada ou se vinha lá de cima, e ficava ali do lado que a gente deitava e apagava a luz. A gente acordava, de madrugada já tinha ali para acender a luz, né? Até que, eu estou falando isso porque se tivesse agora aqui, neste momento, teria sido bom, né? Mas essas coisas vão, com o tempo, né, vão ficando fora de uso. Bom, eu havia parado, deixa eu ver aqui... A última frase falava sobre: estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Preste atenção. Ele nasce do poder da consciência da mente criativa, divina. E ele cria com aquilo que imagina. E nós somos co-criadores, mas só criamos, sim, quando estamos na matéria, só criamos bobagem, né? Um percentual grande dos humanos só faz bobagem. Um percentual menor cria o bem na Terra. Por isso que é colocado aqui, junto aos exilados, que foram colocados de outros planetas para aprender, porque fizeram M lá, né? Então também são colocados seres de luz para que eles possam, pelo menos tentar, né, melhorar esses primitivos. São seres ainda muito primitivos, seres violentos. Alguns se conseguem, outros não, e vão ficar aí toda a vida encarnando e reencarnando, reencarnando e reencarnando em planetas primitivos. Aí não evoluiu. Pronto, quando acabar o ciclo daquele planeta, depois de milhões de anos, aí ele vai nascer novamente no planeta primitivo, e mais outros milhões de anos, e vai assim. Quem não quiser reencarnar mais, é fazer a reforma íntima, se dedicar ao amor incondicional, né? Evoluir, expandir a consciência também, que ajuda muito. Expandir a consciência, tomar conhecimento das coisas, ver o certo e o errado, e fazer o certo, fazer o bem, o bom. Então vamos às cartas agora. Um golinho de água.
Se na ocasião que eu fiz alguns anos atrás, os vídeos, se eu soubesse que a gente tem que beber água de vez em quando fala muito, eu não teria chegado assim, né? Mas a gente só sabe das coisas quando faz bobagem, quando erra, né? A realidade é isso. Bom, então vamos lá. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Veja bem, aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos. Então, eu desejo o bem para mim mesmo, mas primeiro a gente deve doar essa bondade, vamos dizer, não vamos confundir bem material, não é isso. Doar essa bondade, que às vezes tem doação em bem material também, né? Mas devemos doar para os outros. Ou seja, não devemos ser egoístas, só pensar no nosso bem. Eu quero evoluir, poxa, eu até estou sentindo amor pela humanidade, amor pelos animais que eu não senti, eu me sinto bem agora, eu estou legal. Mas não pensa em distribuir este bem para as pessoas. Ao fazer um trabalho espiritual, um vídeo, um site, um blog, ou ir a uma casa de caridade fazer o bem, ou ir a essas casas de velhinhos para fazer o bem, ficam lá sozinhos, ou ir num hospital, as crianças com câncer, ou quando vê alguém em dificuldade para atravessar a rua, um cego, um idoso, ou levanta o bumbum no ônibus para o idoso sentar, para a grávida sentar. Não ande dentro da cidade num carro com alta velocidade. Respeite a velocidade dentro da cidade. E quando for pela estrada, pense na sua vida e pense: será que eu gostaria de me arriscar andando na velocidade de 100 km por hora, de 150 km por hora, e ainda por cima matar alguém? Sim, porque ninguém consegue frear um carro a 100. O carro leve, fica leve. Se você for numa estrada, numa ponte, veja bem, se você for numa ponte a mais de 100 km, o carro torna-se leve e o vento faz ele andar para um lado e para o outro. E nesse andar para um lado para o outro, se você não tiver concentração, o que é que acontece? Você pode deixar ele ir para outra pista e bater no que vem e matar, e se automatar também. Aí vai ser suicídio. Você sabe que essas pessoas aí que andam a 100 e tantos na cidade, mesmo na estrada, feito uns loucos e no racha e morrem quando batem os que estão fazendo isso, é suicídio. Vai lá para o Vale dos Suicídios, ficar milhares de anos lá. Gostou de saber? É isso. A culpa é dos governos de todos os países, porque deveriam limitar. O certo seria o seguinte: vamos limitar os carros de passeio até 80 km, só podem andar até 80 km. E vamos dar mais andamento aos carros da polícia. Vamos colocar os carros da polícia a 100 km e vamos colocar, né, os outros 80. Um ser que está voltado para a luz, ele tem outra visão das coisas. Ele dá ideias, mas os outros, por terem ainda a mente muito primitiva, não acatam as ideias, certo?
é como os assaltos. De noite, assaltos, rouba os canos, rouba o hidrômetro, porque não tem mais guarda noturno. Eu lembro, em criança, eu até às vezes de madrugada, eu acordava. Pipipi, pipipi. O guarda noturno avisando que estava passando. Avisando os ladrões, eu estou passando, então não assalta ninguém. Agora, policial anda no carro, passa rápido, o ladrão está ali, viu? Ele viu o cara, não sabe se ele é ladrão ou não, o carro passou, ele pode. O guarda, ele dava a volta no quarteirão 50 vezes, 20 vezes, então teria que ter muitos policiais, guarda noturnos, fazendo a ronda. O que eles ficam? Ficam com o bumbum sentado, e aí não trabalham, ganham sem trabalhar? A verdade é essa. Por que não colocam novamente guarda noturno e armado, né? Antigamente o guarda noturno não tinha arma, tinha cacetete, porque os ladrões não andavam armados. Agora tem que andar. Quer resolver o problema ou melhorar o problema? Bota guarda noturno. Será que precisa ser muito inteligente para ver isso? Que precisa? Que numa viatura não adianta nada? Ou então bota na motocicleta, no guarda, rodando aquela rua várias vezes, vai na outra rua várias vezes. Agora é claro que num bairro, num guarda, não é suficiente o guarda noturno, né? Claro que não. Um bairro é muito grande. Então tá aí, tá? Tá aí para os primitivos. Então, repetindo para não cortar, né, o fio da meada. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros, desde que sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. Consciência criativa universal. E são trazidas para o fluxo da natureza, do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Quando o Criador faz, os espíritos ou alguns extraterrestres muito evoluídos também fazem, e aí o que é que acontece? Quando a gente tem que entrar na matéria, ele faz mecanismos dentro do nosso corpo material para que a gente combata as doenças. Só que nós somos muito primitivos ainda, não sabemos de nada, então começamos a quê? A bloquear por causa dos maus pensamentos, né? Nos voltamos muito para a matéria, porque inicialmente pensamos que é só matéria, que a gente morre e acaba tudo, e não é assim. Aí vamos bloqueando. Bloqueamos com medo, bloqueamos com raiva, bloqueamos com ódio, bloqueamos com inveja, bloqueamos com cobiça e outros, não? E outros. Bloqueamos com drogas, com álcool e com fumo, cigarro ou outro. Aí, quem frequenta o centro espírita, como fumo? Mas se o caboclo ou o preto velho fuma, é outro caso. O médium pode estar fazendo isso que ele quer, porque ele pega aquela fumaça, aquilo em você se transforma em energia. Uma vez eu fui a um centro de Umbanda, pela primeira vez um centro de Umbanda, mandaram que era bom eu ir, que eu estava com... Eu nem voltei mais porque eu não gostei, porque um médium incorporado, né, com... Eu não sei se ela acabou com a Preto Velho, não lembro mais, né, muitos anos, eu tinha 30 e poucos anos.
E ele, aquilo na minha cara, que eu disse, que é isso? Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Então agora, eu tenho conhecimento e digo para vocês que há um propósito quando o médium joga, porque o médium está incorporado e o médium joga essa coisa em você. Uma vez uma falecida, amiga que trabalhou em centro espírita, ela me soprou no ouvido, eu achei aquilo estranho, disse, mas não vou falar nada, porque soprou no ouvido, com muita força, mas não era ela, é o que está nela, entende? Estava nela, eu digo, mas não entendi nada, eu não entendi nada, mas fez isso. E ela também, ela pegava o charuto, ela pedia sempre, depois traz o charuto para eu depois, né, te dar um passe. Era um caboclo, agora tô lembrando. E ela ficava lá, demorava, depois ela trincava, jogava fora e tal, aí depois ele vinha, né? Tem gente que acha essas coisas um absurdo, tudo tem um motivo. E por que os guias nesses centros se apresentam assim? É conforme o tipo de povo que nós somos. Aí você vai para o kardecista, já não tem nada disso, porque é um outro tipo de povo, que já está um pouco mais aberto e sabe que não precisa nada disso para os guias estarem lá e estarem concentrados nos seus guias, os médios estarem concentrados nos seus guias, ou estar do lado, como uma pessoa viu que o meu guia ficava do lado, diz que era uma luz imensa. Então tem gente aí que acha que canalização não existe. Por quê? Porque o médium não estribucha, muito médium não estribucha, depende do médium também. Então, quando o caboclo e o preto velho e a Mariazinha e não sei o que, Irerê, eles vêm no médium, eles têm que mostrar aquilo para as pessoas, para fazer as diferenças. Primeiro faz as diferenças, aí a gente sabe, é um caboclo. Aí a gente sabe, é das águas, que das águas faz o movimento das ondas. É o preto velho que está curvado. É a Mariazinha que está pedindo balde, tá falando feito criancinha, tá, gente? Porque no meu canal tem pessoas que nunca entraram em centro espírita, né? Nunca trabalharam também em centro espírita. E acham assim as coisas um pouco estranhas. Então eu estou explicando para vocês. Agora, é preciso entrar em centros espíritas do bem, né? Porque tem aí uns centros espíritas que mata animal, dá sangue, o cara lá, o pai de santo dá para as pessoas beber o sangue, aquele negócio todo. Isso não, senhores, isso é do mal, hein? Tem pai de santo que é do bem. Então, quando se chega dentro de um centro que você não sabe, mas tem um centro ali, eu vou entrar ali. Quando você entrar dentro do centro, você observa. Se você achar alguma coisa estranha, cai fora, procura outro. É isso que eu posso dizer. Uma vez por desconhecer, eu fui, não era num centro, era num negócio lá na beira do morro, que a minha amiga me pediu para ir, eu, a babaca, não sabia, né? Fui. Como me arrependi, meu Deus. Não era do bem, não. Fazia bem a pessoa. Quer dizer, esse que incorporava, ele fazia bem para a pessoa que foi pedir. Mas o bem que ele ia fazer era para fazer mal a outra pessoa. Ele até preveniu a pessoa. Ela quis assim mesmo, depois vinha saber que ela estava internada num hospital psiquiátrico, porque o negócio voltou para ela, né? Aliás, até ele nem queria fazer, né? Ele preveniu, mas já que ela pediu, então, não sei se ela pagou, aí eu não vi, porque ela estava para lá, eu não fui para lá, eu fiquei na sala esperando, né? E a mocinha lá, que atendia, querendo que eu fosse para lá, Deus me livre e guarde. Vai lá, toma um pau, vai lá, fala com... Aí eles
eles usam o nome dos guias de Umbanda. Ah, o pai Joaquim, o pai Mateus, o pai de Angola, o pai não sei o que, o caboclo não sei o que, o Exu Tranca-Rua, a Pombagira da Maria Padilha, tudo mentira. Eles fingem que são, mas não são não. É do mal, viu, gente? São negativos, são das trevas, mas nunca fale mal deles. Nunca fale mal deles. O Pai, Mãe, Criador, primordial, permite, então a gente tem que respeitar. Eu só estou falando isso para vocês, para vocês ficarem sabendo, né? Para abrir a mente, prevenidos. Mas eu estou falando só para isso, para prevenir. Não estou combatendo, não posso combater esses seres, de maneira nenhuma. Eu não posso combater nem falar mal, porque eu tenho que respeitar a vontade do Criador. Ele permite. Ele permite porque tem pessoas muito negativas, então ele permite. Tá? Então, e eles são muito poderosos, eles têm um poder muito grande. Vou falar assim em geral, as trevas, pronto, as trevas, a negatividade tem um poder imenso que vocês nem fazem ideia, então respeite, respeite. Viu a macumba lá uns a gente vê que deve ser macumba, né? Botou galinha, botou, é macumba. Outros não, outros é um despacho para o bem, em agradecimento. Mas você viu aquele que tem bebida, tem animal morto, tem uns troços lá esquisitos, né? Respeite. O lixeiro comumente tira, né? Mas o lixeiro, eu creio que não vai acontecer nada com o lixeiro, porque ele está fazendo o papel dele lá. Mas uma pessoa comum, se for lá, e dar um pontapé naquilo, e praguejar, e falar, olha só, cuidado, não faça isso. Passe, se puder, peça licença, que uma vez eu não pedi licença, eu passei, eu sei lá se alguns problemas até de que eu tive e tenho, foi isso, dores e tudo. Gente, quando eu passei por cima, porque era um lugar que eu tinha que atravessar, e tinha lá um despacho, uma macumba, sei lá. Eu senti como, sabe quando a gente toma um choque na tomada? Um choque leve, né? Não de desmaiar. A gente sente aquilo entrar, sabe? Eu senti isso na minha perna, no meu pé e perna. Subi. Deus me livre e guarde. Então, estou passando as minhas experiências para vocês, né? Continuando a leitura. Então, Cristo falando, eu, Cristo, como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz? Eu acho que eu vou ler mais de perto e sem óculos, porque eu estou com problema na vista. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai Poder Criativo,
dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Está falando do Deus vingativo? A lei de Moisés. O que aqueles sacerdotes antigos judeus ensinaram? Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está a seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Entender, né? Eu, Cristo, desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Bom, agora eu vou abrir um parêntese e falar sobre a aparição dele sobre as águas. Aquilo foi era um Cristo plasmado. Não era uma holografia. Era uma construção. Porque no corpo verdadeiro dele, como o nosso, nós temos o perispírito, né? O duplo etérico. Ele faleceu e tinha, né? Então, ele estava ali em espírito. Então, para quê? Essas pessoas que não tinham, vamos dizer, clarividência para vê-lo, ele pegou um pouco de ectoplasma, né, que está lá no duplo etérico, que é uma energia criadora, que vem do Pai, né, vem do Criador, de Deus, né? Então ele pegou um pouco de ectoplasma de cada um e formou igual como ele morreu, né? Com aquela vestimenta. Claro que ele já não tinha mais aquela vestimenta, mas ele plasmou, né? Aquela vestimenta, ferimento nas mãos. E é verdade, o espírito anda assim. Eu lembro que eu estava querendo desenvolver a clarividência,
num bairro onde eu morei. Só que eu tive que me mudar de lá devido a dificuldade, condomínio muito caro e tal, fiquei devendo e tal, então dificuldade mesmo. Aí já tinha que pegar ônibus, ir para lá, já voltava tarde da noite, aí as coisas começaram a ficar meio bravas, a assaltarem ônibus, aí eu deixei para lá. Numa dessas eu consegui ver, eles apagam a luz, sempre era o dia da psicografia, enquanto os médios escreviam as psicografias, estavam recebendo, nós na plateia ficávamos, eu ainda não sabia que eu era médio, né, nessa época, não, já sabia, mas não trabalhava, não desenvolvi, ainda não tinha desenvolvido, acho que não. Bom, também não interessa muito, né? Tanto faz se estava ou não estava, né? Naquele centro eu não estava trabalhando. Então, a gente ficava ali. Ele apagava a luz, só deixava a cena em cima da mesa para que os médios escrevessem, mas tudo assim ao redor não tinha luz. Mas era uma luz muito fraquinha, né? E aí eu vi. Eu vi uma forma, era assim, a mesa, com as cadeiras, né? Aqui outra cadeira, e aí aqui, bom, e a gente está aqui, né? Aqui estamos sentados. E aqui ficava mais alto. Eu estou olhando. De repente eu vejo como se fosse, para ficar mais entendido, como se fosse uma matéria de nuvem, para ficar bem entendido. Uma coisa assim. Assim. Aí ele andava assim, ó. Quando ele andava assim, essa parte aqui, ela subia. É como se fizesse assim, andava, parava no médio, andava aqui, parava no médio, no outro médio, todo assim. Não chegou a ir para lá. Ou se foi para lá, não deu mais para ver, porque eles acenderam a luz, porque já estava no tempo, eles já tinham terminado a psicografia. Foi isso que o Cristo fez para aparecer, só que o Cristo, ele mais evoluído, ele fez como se fosse carne mesmo, entende? Todo igualzinho, que isso depende da evolução do espírito, né? Mas eu nunca mais tive esse tipo de visão. Tive lá, mas não tive. Só tinha visão, mas muito pouca quando eu trabalhei aí online com o grupo, para resgatar espíritos, para jogar lá o negócio nos laboratórios das trevas, mas era assim uma coisa, não era uma visão muito perfeita, né? Mesmo no trabalho, via minha família, via que estava lá, via ela sentada no lugar, era tudo escuro. Ela estava sentada, mas não conseguia distinguir onde ela estava sentada. Ela estava sentada assim. Interessante que uma vez eu lembro que eu pintei um negócio de uma mulher assim, numa cadeira. Mas eu me desfiz desse quadro. Não sei o que é que eu fiz com esse quadro, oxidei, me vendeu, não vendi, não sei. E depois que eu vi aquilo, até lembrei desse quadro. Que eu fiz antes, eu não fiz depois, eu fiz antes. Parece até que foi uma premonição, né? E era tudo escuro, só lá bem longe do infinito tinha como se fosse assim uma montanha e tinha uma claridade de um céu, dava para ver que era um céu. E do meu tio só via a caverna, mas não consegui ver lá dentro.
do meu pai não vi, mas me relataram, né? Da outra já não me lembro o que é que eu vi também. Era assim, sabe? Vi algumas coisas que pessoas que fizeram despacho, não via a pessoa, mas eu via a caçamba com negócio dentro, ou um pano. Assim, às vezes essas coisas que vêm na nossa mente, ela não é completa, né? Ela não, por exemplo, não veio a pessoa que fez aquilo, mas veio o que ela fez para a gente desmanchar, para tirar da vítima, a vítima. É a vítima que recebeu aquilo, entende? É assim, os trabalhos são assim, tá? E então, aí está como Jesus apareceu lá aos que fiéis, aos que acreditavam nele. Bom, continuando. Eu tinha pressa, o Cristo, tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar, enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas, aldeias, contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova, o reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita. Estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humano. Minhas reações a 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Vocês observem que isso que ele passou no deserto não está na Bíblia. E acho que nem no Evangelho. Tiraram. Cristo estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade.
ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito, eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Libertar o controle desses falsos sacerdotes, né? Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, o meu eu humano, em minhas necessidades usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levaria uma barreira entre mim e o Pai, consciência criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai poder criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré, e também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido, aprendido era realidade e não apenas imaginação, decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. Eu acho que foi baseado nesse jejum que o Cristo passou nessas 6 semanas, que as pessoas têm esse hábito de jejuar. Enquanto não fizer a reforma íntima, não adianta nada jejuar, e vocês também não vão sentir isso que ele sentiu, não. É preciso estar muito evoluído para sentir isso. Essa é a realidade que eu também estou falando para vocês, tá? Então, eu acho que deve ter sido isso. Vou jejuar, não vou comer carne hoje, não vou isso e aquilo. No dia seguinte come carne, come o holocausto dos animais, né? Então, algumas pessoas até ainda têm que comer alguma carne, não muita, porque a gente tem problema, certos problemas, né, no corpo que precisa às vezes, mas nem todo mundo precisa, né? E quem precisa pode substituir pelo peixe. O peixe não sofre tanto. Ele sai da água, só fica um pouco sufocado e não dura muito, né, fora da água. Então, a dor, né, o que ele sente. Agora, os animais não. As maneiras como matam os animais, terrível. Sentem dor, sentem aflição, penduram eles ainda vivos em matadouros, fura o boi, o sangue escorrendo. Olha, um boi tem muito sangue, ele fica lá se debatendo, sentindo dor e fratura logo, porque um boi preso por uma perna de cabeça para baixo, os porcos, tem lugares aí que é a marteladas. Outros, os verdugos dos empregados, brutos, cruéis, homem das cavernas em corpo físico,
dão pontapés, pisam eles na cabeça e eles tremem. Eles ficam tremendo, às vezes, até o dia seguinte, porque ocasiona lesão na cabeça e eles ficam sentindo dor. Os porcos, coitados. Os porcos e os leitõezinhos também. Teve um papa, não sei se é esse, eu sei que tem um papa que gostava de comer leitãozinho, cabritinho. É ovelha, é cabrito, é tudo assim. Matam, né? E nesses sítios, matam o porco com uma facada e o porco fica ali estrebuchando. Eu vi um vídeo aí na internet, a mãe correndo, atacando o cara que ia pegar o filhote dela para matar, né? O leitão, né? Gostam de leitão mais novinho para comer. Países da Europa usam comer leitão. O leitão é o filhote do porco. O cara com a faca na mão rindo da mãe porca, porque a mãe estava aflita, sabendo que ele ia matar, porque ele já sempre matava os filhotes da porca, né? Ela já sabia. Ela querendo defender o filhote, ele rindo. Não tem um pingo de compaixão. Podia levar o filhote até para o outro lado, se é que ele precisa disso, não sei, né? Para ela não ver, pelo menos isso. Rindo da porca. País asiático, colocando cachorro vivo dentro da água fervente, cozinhando, e o cachorro... O pessoal que estava ali olhando, rindo. O cara que fez aquilo vai para o umbral, que tem caldeirão, né? Fervendo, o espírito dele vai sofrer pra cacete. Aí, é isso aí. É a lei de causa e efeito. E os outros também vão para um mau lugar, embora não, mas concordaram, né? Ninguém chegou lá e disse, não faça isso, mate pelo menos o cachorro, né? Que aí já é uma misericórdia. Não fazem isso. Essa gente que bota caranguejo vivo para ferver, bota enguia viva para ferver, é terrível isso, né? Até os bichos barata viva, lacraias vivas para ferver, coisa horrível, né? Para comer. É horrível isso. Passarinhos, aves. Não tem o mínimo, não tem nem um pedacinho de do tamanho de uma cabeça de alfinete de amor. Não tem nada. É errado dizer ele é feito uma pedra, porque as pedras, elas têm a partícula do Criador dentro delas, então elas também não, né? Elas têm algum... Porque, por exemplo, pedra de cristal, ela cresce às vezes, sabe? Elas têm vida que elas se autotransformam, porque eu tenho muitas que já se autotransformaram, então não é nem comparável, é um lixo. Essa gente é um lixo, é um lixo ali. O lixo já está tudo ali meio morto, né? O que está no lixo já está meio morto. Então essa gente é isso, é um lixo. Verdugos. Porque quando ainda são em corpo símil, esperando evoluir, se um outro bicho maior que ele o atacar, ele ainda grita, né? Ainda sente alguma coisa. Essa gente aí, acho que nem dor sente. Se você cortar assim um troço, você nem sente. Tem gente que não sente dor, não. Que você corta, faz o corte nela, não sente dor, não. Impressionante, mas existe. Então, continuando. Cristo falando. No caminho, Krishna, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me, calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado.
Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não apareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então, eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso, meu entusiasmo diminuiu, o caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo, ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular no precipício, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até ao Pai consciência criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade! Nós os humanos também esquecemos muito das coisas que aprendemos, até as coisas boas. A gente esquece, sim. Até Cristo, viu? A gente no corpo humano, a gente fica diferente. Mesmo aqueles iluminados que vieram habitar um corpo humano para ajudar as pessoas, não se lembra de quem são, não se lembra e agem. Às vezes agem até não condizente com o que eles são, com o que o verdadeiro eu deles é, né? Então, eu, Cristo, rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias. Buscando minha própria forma de fazer as coisas, e novamente a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quando revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar. Pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-me e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho.
Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei: com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas, compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima, o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade, retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano, ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que, enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. Beber um pouquinho já.
vou fazer só um intervalozinho. O pessoal novo aí, naquela época, né, o Cristo não usava as pessoas mochilinha, né, para levar água para o deserto, para levar... Usavam mais, era um negócio a tiracolo, assim, né, pequeno, com alguma coisa, um pão, ou um pouco de água, um cantil de água. Acho que já tinha cantil de água naquela época. Os recursos eram diferentes. E também ele foi encaminhado para o deserto, né? Ele nem sabia, quando ele foi batizado, ele começou a andar assim, foi seguindo, sem rumo. E quando ele deu conta, ele já se viu no deserto, né? Ele narrou isso no vídeo anterior, né? Bom, continuando. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, o Cristo, né? Faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Então, ele sentiu, viu, descobriu que não é a vontade do ser humano, é a vontade do Criador. Temos que seguir a vontade do Criador. E a maioria das vezes, essa vontade que o Criador quer que a gente faça vem através de intuição. Né? Intuição, você sente aquela vontade de fazer. É como aquele caso, não sei porquê, mas eu não vou pegar esse ônibus. E aí mais tarde você teve a notícia de que o ônibus foi assaltado, porque o Criador te protegeu através dos seus trabalhadores invisíveis. Invisíveis a nós, né? A pessoa trabalha num centro, começa a ter vontade de ir para outro. Às vezes você tem mesmo que sair. Porque as pessoas são muito radicais, então começa, não, se você tá com vontade de sair, é porque as trevas estão em cima de você. Olha, se você não tem maus pensamentos, se você está seguindo as regras da espiritualidade, né, das leis do Criador, e se você está com vontade de ir para outro lugar, ou está com vontade de sair da espiritualidade, ser um evangélico, ou evangélico quer ser um espírita, vá. O Criador está te encaminhando. Continuando, gente. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom senso dele. Viu a inspiração? Deus falou para ele, o Criador falou para ele, fale isso tudo que você passou, do que você sentiu, da verdade que você viu em parábolas. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou atividade do poder criativo divino, da criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas
de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego. Então lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Ou seja, vocês têm que se livrar de tudo. Vamos dizer, começar tudo de novo. Esquecer que é católico, que é evangélico, esquecer que é espírita, esquecer tudo. E ler. Essas cartas de Cristo, elas têm que ser lidas várias vezes, hein, gente? Tem na internet para vocês lerem, gratuito, hein? Porque é diferente a pessoa ler. Porque a pessoa lê, ela pode parar. E ela pode rever o que leu. Ou ela pode pensar. Ela pode raciocinar. Ou pode parar por ali. É diferente de estar ouvindo isso aqui no vídeo, né? Embora eu acrescente outras coisas, né? Para melhorar, né? A compreensão e tal. Mas é bom ler, tá? Eu estou lendo aqui no e-book que está aqui nos favoritos do meu computador. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. Que para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo condicionamento mental do passado. Se você sofre, vou repetir porque eu pulei essa mental, emocional ou fisicamente, é pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar, né? É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Quer dizer, você tem que ser sincero, ter fé e saber que é isso que você quer, né? Senão não adianta pedir. Portanto, eu, Cristo, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do meu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. Bom, eu vou... Deixa eu ver uma coisa. Parar? Eu vou parar. Eu vou parar, que a minha garganta também já está ficando ruimzinha. Nas cartas de Cristo nós vemos o Cristo, um Cristo não rotulado, né? Um Cristo verdadeiro, até colocando os seus defeitos, né? Ele mesmo diz, ele era egoísta, ele tinha o ego egoísta, como nós temos, né? Se nós deixássemos viver com o espírito que nós temos dentro, que é o do Pai e Mãe, nós seríamos muito felizes, mas não.
A pessoa é matéria e começa a viver como matéria, a pensar como matéria. Matéria e espírito unidos. E há que ter o equilíbrio, porque o espírito agora está revestido de matéria. Ele não é matéria, né? O espírito, ele é revestido de matéria. Quando a gente morre, o espírito sai. Muito bem, então próximo vídeo. Aí vai ser, se é o 9º, vai ser 10. Às vezes eu tenho umas falhas nos vídeos de numeração, neste eu não posso ter. Estes vídeos são muito importantes, senhores. Muito importantes. Então é isso. Então, quando a gente falece, né? Às vezes o espírito não sai de imediato. Isso depende da evolução de cada um de nós. Então, o espírito está aí. Aí o espírito, ele sai. O espírito, ou ele pode ficar preso aqui na Terra, ou ele pode ir direto para uma dimensão, ou uma colônia, ou ele pode ser resgatado pelos seres amparadores, ou ele pode ir para o planeta de origem. Não, a saída do corpo não é igual para todos. Ou ele, se for um suicida, ele pode ficar pregado ali pelo cordão ao corpo e vai sofrer pra caramba, ver o corpo dele, sentir as dores dos bichos comer o corpo material, ou pode ir direto para o Vale dos Suicidas, ou pode, sendo suicida mesmo assim, pode espregar do corpo e andar por aqui na Terra e ficar preso. Ou pode também, depende da evolução, ir lá para o núcleo da Terra, onde estão os magos negros das trevas, porque tem afinidade com eles e foi puxado magneticamente para lá. Ou pode ir para um umbral que tenha lama, um umbral que tenha água e fica lá dentro, e etc, etc. Então, não sejam radicais, porque você leu um livro psicografado da experiência de uma pessoa que morreu. Aí ela conta a experiência, depois que evoluiu um pouco, ela vem e transmite. Aí a pessoa pensa que do que aquela pessoa fez, todo mundo vai passar aquilo. Não é assim. Não é assim. Cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem um grau de evolução, um grau de involução também, né? Então, cada caso é um caso. O suicida depende de como ele... Se ele não sabe que era proibido se suicidar, que tem ação e reação, ele os amparadores vão resgatar, porque ele vai ficar ali preso e nem sabe por que ficou preso. Agora, a pessoa sabe que se suicidar acontece isso, não quer saber? Acontece isso não, desculpa. O suicida sabe que a espiritualidade, que as leis do Criador é considerado crime, mesmo assim comete o suicídio, aí fica ali preso.
Ele já sabia que não devia se suicidar, porque é crime perante a pessoa. Sofre do estômago. Diz, olha, você não pode comer isso, aquilo e aquilo outro. Ele vai e continua comendo. Está se auto-suicidando. Uma pessoa, o médico diz, olha, você tem que parar de beber. Se você não parar de beber, você vai morrer de cirrose, o teu fígado já está ruim. Ele continua. Quando chega lá no mundo espiritual, vai lá pro Brau, meu filho, porque você já sabia e continua. Então é isso, senhores. Vou terminar aqui agora. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Paz e luz, paz e tranquilidade para todos nós. E que a energia do Cristo foi transmitido no canal EPA, lá com o Pedro Augusto, que o Saint Germain é que está aqui. É como se fosse um guardião, né? O Saint Germain que está aqui no Brasil, né? Ou no Brasil, que está aqui na Terra, nesta terceira dimensão, tomando conta aqui da Terra. Cristo não abandonou a Terra, mas é como se o Saint Germain ficasse no lugar de Cristo agora. O Saint Germain também está evoluindo mais, e o Cristo está evoluindo mais ainda do que ele é. Então, ele está fazendo coisas no lugar do Cristo, sabe? O Saint Germain. E ele está colocando aqui a luz violeta, né? A luz que queima o karma, né? A luz queima o karma, a luz que acaba com os laboratórios dos magos negros também. Bastão de luz violeta, aí vai lá, aí dissipa aquilo tudo é feito com ectoplasma, né? Os laboratórios dos magos negros, eles sugam o ectoplasma das pessoas muito negativas e cruéis, aí levam para lá, né? Fazem as coisas que eles fazem, chips, fazem larvas, bactérias, vírus, doenças, fazer doenças, aí coloca nos espíritos ovoides, foram transformados em espíritos ovoides, aí ele pega num deles, faz uma doença, bota lá, ou então num ser tipo artificial, também feito de matéria e ectoplasma, aí coloca lá na pessoa que ele quer. Aí essa pessoa, quando acorda, já está lá com essa doença, porque foi levado o verdadeiro corpo aos laboratórios dos magos negros, e aí volta já com a doença e depois vai espalhar. Doença autotransmitida, um vírus, uma praga. Agora estamos com não é praga, como é que se diz? Quando veio Poxa, me esqueci da palavra. Bom, mas você sabe que todo mundo, né, começa a ter aquela doença. E eles fazem isso, gente. Nós, quando temos pensamentos ruins, nós fabricamos doenças. Mas eles lá no laboratório deles também fazem doenças e colocam. E coloca aí e pronto. Essa pessoa vai ter, se for uma doença venérea, por exemplo, transmitível sexualmente, o cara, quando for fazer sexo com uma mulher lá da prostituta, pronto, acabou, já contaminou. Ela vai contaminar um monte de homens. E alguns, sem vergonhas, vão contaminar as mulheres, porque eles têm a mulher em casa, não estão satisfeitos, vão lá transar com as prostitutas, né? Não estão satisfeitos, né? Então, aí depois a mulher, porque o câncer, se não me engano, nem todo câncer pega, mas tem um tipo de câncer que ele é um vírus, e ele pega na pessoa, esse câncer. E às vezes a mulher vai ter câncer e não era para ter. Então, barulho. Então, senhores, é só. E
Ah, deve ter sido o negócio da árvore que caiu. O barulho muito estranho aí. E é uma árvore que tem um negócio, parece uma madeira assim, e tem umas sementinhas dentro e ela é pesada, e ela quando cai faz barulho. Então deve ser porque a árvore está da rua está vindo assim para cá para o prédio. Bom, senhores, então tudo de bom, paz e luz a todos, vamos em frente, vamos fazer esforço para desenvolver o amor incondicional, que é a sementinha, né? Do amor incondicional para evoluir. Tchau, tchau.